Olá, estudantes, bem-vindos a mais essa aula de biologia. Hoje nós vamos falar sobre as partes que compõem os vegetais e as suas funções, como, por exemplo, as raízes, os caules, as folhas, nas angiospermas, as flores e os frutos. Então, nós vamos começar por partes. Primeiro, nós vamos falar das raízes. O que são as raízes? Definição: é a parte que fixa a planta ao solo, sendo geralmente subterrânea. Nós temos exceções que nós vamos ver, ok? Desenvolve-se no interior da terra, distinguindo-se do caule principalmente pela ausência de folhas e presença de pelos absorventes, chamado geotropismo positivo. Esses pelos eles vão absorver água e sais minerais do solo, do meio em que a planta se encontra. Quais são as funções das raízes? Fixar a planta ao solo, absorver e conduzir água e sais minerais dissolvidos e armazenar nutrientes. Agora nós vamos ver quais são as estruturas que compõem essas raízes. Então vamos agora conhecer as estruturas que compõem as raízes dos vegetais. Nós estamos falando então da morfologia externa das raízes. Nas raízes podemos reconhecer, seguindo da extremidade inferior em direção ao tronco, nós podemos visualizar aí essas regiões na figura ao lado, 4 regiões ou zonas a saber. Primeiro, coifa ou zona de proteção, zona lisa ou de crescimento, zona pilífera, zona suberosa ou de ramificação. Então, vamos reconhecer aí essas regiões, essas estruturas que compõem a raiz dos vegetais. Primeiro, coifa ou zona de proteção. É uma estrutura com formato de capuz, formada por células vivas, localizada na extremidade da raiz. Bom, nós podemos visualizar nessa imagem ao lado a coifa e ela serve para proteção da zona de crescimento. Zona lisa é a região onde as células estão se alongando, promovendo o crescimento da raiz. Não há pelos nessa zona, por isso chamada de zona lisa. Já na zona pilífera, é a região com pelos onde é realizada a absorção de água e sais minerais. Então, na zona pilífera, nós vamos ter vários, como se fosse pelos, né, que vão ser responsáveis por absorver água e sais minerais do local, né, do solo onde essa planta se encontra. Zona suberosa ou de ramificação é a região onde surgem as raízes laterais. Então, como nós podemos ver nessa figura ao lado, nós temos uma raiz principal e dali vai surgir aí raízes laterais, ok? Tipos de raízes. Bom, nós temos diferentes tipos de raízes e nós vamos falar sobre cada um deles agora. Primeiro, são as raízes subterrâneas ou terrestres, que são as que desenvolvem no interior da terra. Bom, dentro desses tipos de raízes, que é subterrânea ou terrestres, nós temos aí a raiz axial ou pivotante, que são formadas por uma única raiz primária e várias ramificações. Inclusive, nós vimos, né, na imagem anterior, esse tipo de raiz, que é uma raiz axial ou pivotante. Raiz fasciculada são dotadas de raízes que saem do mesmo ponto, ficando embaraçadas. Então, são raízes aí, como por exemplo, a raiz do milho, que nós temos aí várias raízes, né, ficando ali embaraçadas, mas nós não temos ali uma raiz principal, ok? Raiz tuberosa. A principal função das raízes tuberosas é o acúmulo de reservas da planta. Bom, nós vamos ter uma raiz axial tuberosa. São reservas acumuladas no eixo principal,
como por exemplo aí a cenoura, a mandioca. Raízes de suporte. São as raízes que se originam a partir do caule e vão até o solo e servem de suporte para as árvores. Como nós podemos ver na figura ao lado, são raízes de árvores grandes, né, que vão servir de suporte com pequenas tábuas segurando o vegetal. Raízes cintura. Essas raízes são aquelas que se desenvolvem ao redor de um suporte. Suas paredes celulares são fortalecidas com lignina e com velame, que se trata de uma epiderme pluriestratificada que absorve toda a água despejada pelo caule. Como nós podemos ver um grande exemplo aí na figura ao lado, né? São raízes que vão segurar ali bem o vegetal e ser bem espalhadas. Raízes estrangulantes. Raízes com grande quantidade de ramificações que têm o tronco das árvores como suporte para se enrolarem. Então, nós vamos ter aí uma raiz que vai estrangular, por isso o nome raiz estrangulante. Ela vai usar o tronco de outras árvores como suporte, só que ao crescer, ela vai ali estrangulando e na maioria das vezes mesmo que lentamente mata o vegetal. Nós temos aí um exemplo ao lado, inclusive o nome desse vegetal chama mata pau. Por quê? Porque aos poucos essa raiz ela estrangula e mata o vegetal que está servindo de suporte a ela. Raízes tabulares. Raízes que se desenvolvem na horizontal sobre a superfície do solo e exercem a função de respiração e fixação. Sua principal característica é a forma aplanada. Então, como nós podemos ver ao lado, elas crescem bem acima, né, na parte de cima do solo, entre o solo e a superfície, e elas têm aí, além da função de fixação, também função de respiração do vegetal. Raízes respiratórias ou pneumatóforas. Então, nós vemos aí ao lado, né, que são raízes que saem do solo. Raízes encontradas em ambientes aquáticos e estéreis. Tem geotropismo negativo e pneumatódios, como exemplo, né, os poros que captam oxigênio. Então, elas saem dos solos, desses solos que são estéreis ou aquáticos, são raízes que a gente vê muito em mangues, né, com a principal função de respiração, para captar o oxigênio. Raízes grampiformes. É o tipo de raiz que tem uma ligação forte com o substrato, permite a fixação do vegetal em locais com declives. Então, são raízes de vegetais que vão crescendo e se grampeando ali a um substrato. Pode ser o caule de outros vegetais, pode ser uma parede, um muro, lembrando que as raízes grampiformes, elas não são estranguladoras, elas somente vão se fixar ali no substrato. Substrato esse que pode ser o caule de outros vegetais e pode ser também paredes, muros, pedras. Raízes sugadoras ou austórios. São geralmente raízes de plantas parasitas. Nós temos dois tipos de classificação dentro das raízes sugadoras ou austórios, que são as hemiparasitas, quando a raiz penetra no caule de outra planta, atingindo o tecido lenhoso e absorve a seiva inorgânica, ou seja, a seiva bruta deste vegetal. E nós temos aí a holoparasita, quando a raiz penetra no caule de outra planta, atingindo o tecido liberiano e absorvendo a seiva orgânica, a seiva elaborada. Nós temos aí como exemplo, né, de raiz sugadora
A erva de passarinho. Inclusive na nossa região, ela é bem comum, né? Bem fácil da gente ver aí na região do nosso cerrado. E aos poucos, essa erva de passarinho, essa que possui raiz sugadora, ela vai sugando o vegetal e crescendo ali a partir desse vegetal até matá-lo totalmente, mesmo que leve aí algum tempo. Ela vai sugando ele aos poucos. Vamos agora falar sobre os caules, conhecer os diferentes tipos de caule, né, dos vegetais. Mas primeiro, o que é o caule? É um órgão da planta que fornece o suporte mecânico para as folhas, flores e frutos e também responsável pela disposição destas partes na planta. Tipos de caule quanto à consistência. Então, primeiro nós temos aí os caules que são herbáceos, que são caules tenros, geralmente clorofilados, flexíveis, não lignificados, ou seja, não são lenhosos, comum em ervas, por exemplo, o coentro, manjericão e a pimenta. Os sublenhosos são caules lignificados apenas na região basal, junto às raízes. Então, às raízes do vegetal, são caules mais lenhosos. E tenros no ápice, ocorrem em muitos subarbustos. Então, próximo às folhas, eles já são mais flexíveis. Nós temos aí como exemplo a alfavaca. Nós temos também os caules lenhosos, são caules intensamente lignificados, rígidos, geralmente de grande porte e com um considerável aumento em diâmetro. Então, nós vamos ter aí, são vegetais de grande porte com os caules lenhosos, né, rígidos. Agora, quanto ao desenvolvimento do caule, hábito, né? Nós temos aí as ervas, que são plantas geralmente pouco desenvolvidas, de consistência herbácea, tenra, devido à ausência do crescimento secundário. Nós temos aí como exemplo a violeta, né, que é uma planta de menor porte, chamada também de ervas. Subarbustos. Plantas que alcançam cerca de 1,5 m de altura, cujos ramos são sublenhosos. Vamos sempre olhando, né, verificando os exemplos ao lado, para nós entendermos melhor, vermos bem os exemplos e entendermos estes tipos de caule. Arbustos, plantas de altura média inferior a 5 metros, resistentes, com ramos lenhosos, sem tronco predominante. São caules ramificados a partir da base. Nós temos como exemplo aí a acerola. Árvore, plantas de altura superior a 5 metros, com o tronco nítido e crescimento secundário. A parte ereta é a haste e a parte ramificada é a copa. Nós podemos ver o exemplo ao lado, a árvore jequitibá. Arvoreta, árvore pequena, com tronco principal muito curto. Nós temos aí o exemplo, o ipê de jardim. Então, a arvoreta, ela não atinge grandes alturas, né? Ela fica sempre pequena. Trepadeira, caule tipo cipó, trepador lenhoso, atingindo vários metros. Então, geralmente, ele precisa de um suporte para crescer. Se não tiver um suporte, né, ele vai crescer ali acima do solo. Nós temos como exemplo aí o maracujá. Caules aéreos. Bom, os caules que crescem acima do solo, como nós falamos, certo? Então, eles podem ser classificados em tronco, inclusive a gente já falou, né, de alguns vegetais que possuem esse tipo de caule. Caule robusto, crescendo mais na base e com ramificações no ápice. Aí nós temos o exemplo, a árvore sapucaia. A haste, caule pequeno, ereto, herbáceo, não lignificado e clorofilado, com folhas nos nós.
Nós temos como exemplo aí o coentro. Estipe, caule geralmente cilíndrico, não ramificado, com folhas apenas no ápice. Exemplo, a palmeira. Caule comum, caule ramificado e com uma divisão entre nós e com folhas desde a base. Nós temos diferentes tipos de caule, como o fistulosos, que eles são ocos, com toda a medula desaparece nos entrenós, permanecendo na região dos nós. Então, entre os nós, a medula vai desaparecer e vai aparecer aí nos nós. Nós temos aí como exemplo o bambu, tá? Essas pequenas divisõezinhas que nós vemos no bambu são os nós, certo? E entre um nó e o outro nós chamamos de entrenós, ok? Cheios apresenta os entrenós com a medula. Nós temos aí o exemplo, a cana-de-açúcar. Temos também os caules que são rastejantes, aqueles que crescem paralelamente ao solo. Estão classificados em estolonífero ou estolão, formam raízes adventícias e ramos aéreos, em nós consecutivos, intercalados ou nós e entrenós sem formação de raízes, e ramos servindo à reprodução vegetativa da planta. De cada nó se desenvolve uma planta que será independente. Nós temos como exemplo aí o morangueiro. Se nós observarmos o crescimento, o desenvolvimento do morangueiro, ele vai gerando ali pequenos nós e desses nós, né, nós chamamos de mudas, eles vão gerar ali novos indivíduos, novas plantas independentes, ok? Sarmentoso ou prostrado. Caule que se prende ao solo por um único ponto de fixação e cresce rastejando sem formar outros pontos de enraizamento, por exemplo, as abóboras, né? Então, nós vamos ver que nos pés de abóboras, nós vamos ter o indivíduo ali, o vegetal, partindo, nascendo, que a gente fala de um único ponto. Tá? E todos os outros pontos, as outras ramificações vão depender ali daquele ponto de partida, ok? Caules subterrâneos são estruturas que associam as funções de armazenamento de reservas e formas de propagação vegetativa. Garantem a vida da planta quando as partes aéreas morrem pelo frio, pela seca ou por queimadas. Nós temos aí o bulbo, que é o caule propriamente dito, é reduzido em um disco basal, do qual partem muitos catáfilos densamente dispostos. Nós temos como exemplo aí o bulbo tunificado, que é o da cebola, e o escamoso, que é o do lírio. Chegamos ao final da aula de hoje. Obrigada pela participação de todos vocês. Espero sempre estar contando com essa participação em todas as nossas aulas. Lembrando que o estudo da morfologia dos vegetais não acabou por aqui. Nós ainda vamos falar das folhas, flores e frutos. Não deu para colocar tudo em uma aula só, porque a aula ficaria muito grande. Ok? Então, nas próximas aulas, eu vou voltar aí com este mesmo tema, falando sobre a morfologia, e espero sempre contar aí com feedback de resposta de vocês, o que vocês estão achando destas aulas, ok? Um abraço da professora Vanessa e até a próxima.